vamos lá. As situações que vocês vão encontrar serão mais ou menos essas aqui, tá? Vai ter o nome da empresa, vai ter aqui uma descrição do que o exercício vai fazer, do que o exercício vai pedir. Vai ter o nome da empresa, a área que ela vai plantar em hectares, tá? Ou seja, que vocês devem recolher o arrendamento, pagos ao final da safra e após a comercialização. O capital da empresa, representado por depósitos bancários, e o ativo não circulante imobilizado, representado por tratores e colheitadeiras, ambos com vida útil estimada em 10 anos e depreciação de 10% ao ano. A empresa ainda vai adquirir e utilizar na produção sementes, fertilizantes e mais alguns gastos de custo de produção. Tá? Esses últimos aqui, ó, esses demais gastos de produção vão ser pagos à vista. Tá? Então, portanto, vai sair dinheiro aqui do banco para pagamento dessa situação. Vai ter também gastos de colheita, tá? Pagos à vista. E aí a gente vai fazer todo aquele processo de reconhecer, né? Quer dizer, identificar o custo primeiro do produto e depois identificar o preço de venda, que no caso aqui é R$100, né? E verificar qual que é o valor justo, ou seja, qual que é a diferença do preço em relação ao custo, seja ele por unidade, seja ele total, tá? Então, esse exercício, por exemplo, aqui, a gente faz o reconhecimento, mas não tem a venda do produto, tá? E todas as vezes que vocês fizerem o reconhecimento a valor justo, deve ser calculado o quê? A despesa de distribuição. No caso desse exercício, ela será de 5%. Tá? Depois elabora-se a DFC, né, a DRE e o balanço patrimonial. E é claro, ao fazer a DRE, a gente vai fazer a provisão dos impostos diferidos, de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, né? Que vão ser apresentados a provisão na DRE, né, e os impostos diferidos a recolher lá no balanço patrimonial na parte do passivo circulante. Ok? Então esse é o panorama do exercício 1. O exercício 2, toda essa primeira parte aqui, tá, é semelhante ao exercício 1. Então, vocês vão fazer toda essa parte aqui, vão reconhecer, né, e calcular a provisão, tá, os impostos diferidos, o valor justo. Tá? Então, vocês vão fazer essa situação primeiro, e depois vocês vão fazer o mesmo exercício, identificando perda de 20%. Ah, mas como é que faz a perda, professor? É simples, você pega lá do custo, tira lá a perda referente, né? Joga numa conta separada de perdas e o valor que der, que ficar restando no produto agrícola, né? Você vai comparar esse custo com o preço do produto vendido ou o produto que você pretende vender no futuro, reconhecendo assim o valor justo. Tá? E aí, quando você fizer o reconhecimento, né, e a DRE, por assim dizer, aí lá na DRE você vai identificar a perda que você já calculou aqui e já colocou numa conta separada. Mas eu vou mostrar como é que faz. A empresa 3, tá, vai ter uma situação em que vocês vão reconhecer, né, o valor justo, semelhante aos exercícios anteriores, e depois disso vão fazer a venda. Tá? Então, no momento do reconhecimento, ele vai ter um valor, por exemplo, de R$120 por saca. E na hora de vender, esse preço aqui vai subir. Então, a gente tem que calcular a venda e calcular a diferença
em relação à venda do produto. E é claro, né, vai ter uma diferença de lucro bruto, e aí sobre esse lucro bruto a gente calcula a despesa de distribuição da diferença. A empresa 4, tá? Ela reconhece, vocês vão fazer o reconhecimento do valor justo, vão identificar perdas e vão comercializar com um valor a maior, ou seja, com uma valorização de preço. Então, vocês vão reconhecer a 125, tá? E depois vão vender a 135, reconhecendo uma perda de 20%. Aí tem esse exercício aqui que é teórico, tá? Que eu peguei de uma prova do ENAD. E por último, vai ter um exercício onde vocês devem reconhecer o valor justo e vender sem lucro, ou seja, vender pelo mesmo valor do reconhecido. Tá? Então, qual desses exercícios que seria o ideal para vocês verem a combinação de todas essas possíveis situações? Ora, é o exercício de número 4, tá? Onde mostra tanto a parte de reconhecimento, né, quanto a parte de perdas e a parte da venda ou comercialização por um preço maior, um preço de valorização do preço em relação ao valor justo anterior ou ao preço anterior de reconhecimento. E é esse que eu vou fazer para vocês, tá? Então, com base nas informações do que a gente vai fazer nele hoje, é possível fazer todos os outros exercícios, tá? Na segunda parte, né, que é essa parte, né, de venda que eu estou mostrando aqui, a gente vai fazer a parte da venda com lucro, tá? Beleza? Então, com base nas informações de resolução desses dois exemplos, desse e desse, é possível fazer os outros exercícios da lista. Então, vamos lá. Eu vou falando aqui, mas na hora que vocês forem olhar o vídeo, vocês vão ver que eu vou alternar entre o Excel e o Word. Nesse momento, vocês vão ver apenas o Excel, mas na hora que vocês forem assistir o vídeo, vocês vão ver que eu estou indo no Word e depois voltando para o Excel, tá? Fazendo cada uma das etapas. Então, vamos lá. A empresa em questão aqui é a empresa, é o exercício 4 da lista 1, empresa agrícola Campo Futuro. Tá? Essa empresa, ela possui... Deixa eu fazer um negocinho aqui. Essa empresa possui uma situação inicial, tá? De uma situação inicial patrimonial, okay? Representada pela seguinte situação: ela possui um capital representado por depósitos bancários no montante de 22 milhões e 500. Então aqui né? Ela possui uma situação inicial de 22 milhões e 500 de depósitos bancários, tá? Possui também tratores avaliados em 3 milhões e 500. Então nós vamos abrir um razonete aqui, ativo não circulante, tratores, ativo não circulante imobilizado, tratores, né?
coisa aqui para colheitadeira. Então, tratores 3.500.000 e colheitadeiras avaliadas em 7 milhões. Tá? Então, essa é a situação inicial. Então, para calcular o capital, né, nesse caso aqui, eu vou somar os 22.500.000 do depósito bancário, mais os 7 milhões da colheitadeira e mais os 3.500.000 dos tratores. Então, essa é minha situação inicial. Tá? Beleza? Então, essa empresa decide plantar uma área de 20.000 hectares. Então, eu vim aqui e colocar aqui que a área é de 20.000 hectares. Isso aqui vai ser referência, por exemplo, para calcular a quantidade de sacas estimadas para colheita, tá? Com base na produtividade. Então, ela decide plantar uma área de 20.000 hectares arrendada ao custo de arrendamento de R$600 por hectare. Então, tem um custo de arrendamento, aqui, ó, vou colocar aqui, custo arrendamento, R$600 por hectare. Tá? Então, esse é o primeiro item que eu vou, digamos assim, calcular como custo da minha cultura temporária. Tá? Então, eu vou começar aqui, né, o processo de plantio da produção. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar lá R$600 por hectare e vou multiplicar pela área, 20.000 hectares. Então, eu sei que meu arrendamento vai ser de 12 milhões total. Então, vou acreditar aqui arrendamento a pagar do passivo circulante e vou debitar aqui os 12 milhões do arrendamento. Então, esse é o primeiro custo da minha cultura temporária. Ok? Em seguida, eu vou comprar insumos. Eu vou comprar insumos no montante de 23.750.000 em sementes. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que abrir um razonete de sementes. Vou colocar aqui em cima. Tem que abrir um estoque de sementes. Vou pegar esse aqui como base. E o ativo circulante estoques sementes. Então, eu vou comprar sementes no valor de 23.750.000. Então, eu venho aqui, 23.750.000. Tá? Consequentemente, eu vou acreditar fornecedores, porque essas sementes foram adquiridas a prazo. Tá? Então, eu venho aqui e vou acreditar fornecedores no mesmo montante. E vou apropriar esse estoque de sementes aqui na minha cultura temporária. Tá? Vou colocar aqui sementes. Tá? E vou colocar lá os 23.750.000. Então, como eu apropriei todo o estoque de sementes na cultura temporária, né, essa conta de estoque aqui zero. Tá? Isso aqui eu vou chamar de fornecedores de sementes. Ok?
Em seguida eu vou comprar outro insumo, vou comprar adubos e fertilizantes. Então, mesma situação, eu vim aqui, abrir uma conta de ativo circulante, estoques, adubos e fertilizantes, tá? E vou lançar lá os adubos e fertilizantes no montante de aquisição, que é de 17 milhões. Também a prazo, tá? Então eu vou vir aqui e fornecedores de fertilizantes. E vou lançar lá os fertilizantes. Então, debito estoque de fertilizantes, credito fornecedores de fertilizantes. Em seguida, eu vou apropriar todos esses fertilizantes na minha cultura temporária. Então, eu vou lá e vou acreditar estoques de fertilizantes, e aí eu zero essa conta, né? E vou transferir aqui para a cultura temporária. Então, fertilizantes aqui. Ok? Em seguida, a empresa gastou mais 15 milhões relativos a gastos gerais de produção, ou na produção, né? Pagos à vista. Então, eu vim aqui, né, e colocar lá os demais gastos de 15 milhões. Né, e a contrapartida vai ser exatamente a conta de cultura temporária. Tá? Então, gastos gerais aqui de produção. E continua, né? Como eu tenho o trator e a colheitadeira, então eu tenho que lançar a depreciação desses dois itens aí na conta de cultura temporária. Então tem que lançar aqui a depreciação do trator e colheitadeira. Ok? Vou lançar a soma dos dois aqui. Eu então vou debitar depreciação acumulada do trator, depreciação acumulada... despesa de depreciação do trator, despesa de depreciação da colheitadeira e depreciação acumulada do trator e da colheitadeira. Tá? Como eu falei, é 10%. Tá? Então, 7 milhões vezes 10%. E tratores, 3 milhões e 500 vezes 10%. Então, eu já sei, já calculei a depreciação. Agora eu vou lançar a depreciação aqui, né? Soma da depreciação da colheitadeira e do trator no montante de 1.050.000. Mas tem mais, tá? Tem mais ainda os gastos da colheita, no valor de 3 milhões. Tá? Que eu lanço aqui, contrabando. E aí eu tenho, né, o meu custo de produção.
avaliado em 71.800.000. Então, o custo de plantar 20 mil hectares é equivalente à soma de todos esses gastos aqui, ou seja, 71.800.000. Então, terminada essa parte aqui do plantio, eu vou transferir, né, esse custo da cultura temporária aqui para a conta de produto agrícola. Tá? Ok? E aí eu vou ter um custo de 71.800.000 para um número X de sacas, com base na produtividade. O exercício diz que a produtividade de 65 sacas por hectare. Então, quantas sacas eu vou colher em 20 mil hectares? É simples, eu vou pegar, multiplicar a produtividade vezes a área de 20 mil hectares. Então, meu total estimado de sacas, né, para colher é de 1.300.000. Ok? Só que houve um problema, tá? Eu perdi 20% dessa produção, tá? Através de uma perda. Vamos imaginar que pegou um fogo em 20% da área e queimou o equivalente a 4 mil hectares. Tá? Então eu não vou colher as sacas desses 4 mil hectares. Né? Tá? Então, na verdade, meu produto agrícola aqui não é 71.800.000, é 57.440.000. Porque esse vermelhinho aqui é a minha perda, tá? Ok? Então isso aqui eu perdi. Então eu transfiro isso aqui para perdas. Ok? E para onde vai essa perda? Vai lá para a DRE, no momento que eu levantar a demonstração de resultado. Então, na verdade, o meu produto agrícola é 57.440.000, ok? E qual que seria o meu custo por saca? Bom, voltando lá em cima, a minha quantidade estimada para a colheita seria de 1.300.000 sacas. Porém, eu perdi, ó, isso aqui, ó, 20%. 1.300 vezes 20%, então eu perdi 260.000 sacas. Certo? Sobrou então no meu estoque as sacas restantes no estoque, justamente a diferença entre o estimado e a perda. Ou seja, entre 1.300.000 menos 260. Então, na verdade, eu tenho estoque 1.040.000 sacas, tá? Calculadas com base nos 57.440.000. Então, meu custo por saca nada mais é do que os 57.440.000 dividido por 1.040.000 sacas, que é o que de fato eu colhi. Tá? Então, meu custo por saca aqui é 55,23. E aí, com base nessas informações, tá? E com base no preço de mercado da saca de soja, é que eu vou calcular esse pedaço aqui, ó. Eu vou calcular o produto agrícola valor justo, tá? Mas para calcular essa parte aqui do produto agrícola valor justo, eu preciso saber o preço de mercado. Imaginando como se eu fosse vender a saca hoje. Mas eu não vou vender, tá? Eu vou apenas atualizar, né, a minha quantidade de sacas em estoque a valor justo.
Então, o preço de mercado hoje é de R$ 125 a saca. Tá? Professor, Oi, estou com uma dúvida no custo ali. qual dúvida? Você colocou a perda lá sobre os 71 milhões. Sim, Tá, mas eu já tive o custo 71 milhões e perdi mais 14 milhões. Ele não tem que somar ao invés de diminuir? não. Por que somaria? Eu já tive o custo da plantar área total, certo? Já Sim, desembolsei. sim, Eu perdi essa área, não colhi. Eu tenho esse custo. sim. Só que ele é uma perda para você. E você vai reconhecer ele lá na demonstração de resultado aqui, ó. Você vai assumir essa perda, tá? Ele continua sendo seu custo, tá? Mas para efeito de venda, o seu custo é 57 milhões 440 e não 71 milhões e 800. Para efeito de venda, você tem esse valor aqui, ó. Esses 14 milhões aqui é um custo perdido, um custo irrecuperável. Então ele entra como se fosse o quê? Uma perda da cultura aqui, ó, na demonstração de resultado. Você vai assumir ele, né, como um gasto que você teve, porém você não pode identificar ele como um custo, mas sim como uma despesa, ok? E aí ele vai ser separado na demonstração, numa conta separada, um razonete separado, e depois ele vai ser registrado aqui na demonstração de resultado. Quando você identificar a superveniência e identificar também o desconto da perda da cultura como se fosse um abatimento do lucro futuro que você vai ter. Tá? Existe uma forma de você, digamos assim, interiorizar esse custo aqui, né, de volta ao produto agrícola, fazendo com que a quantidade de 1 milhão e 40 absorva os 14 milhões e 360. Na verdade, existem duas formas de você resolver, né? Uma delas é essa aqui, ó, lançando a perda que você tem como uma despesa. Tá? E a outra forma seria identificar essa perda aqui como um custo do produto agrícola. Mas vamos dizer assim, esse retorno dessa perda para o custo de produção, ele só pode ser realizado no momento da venda. E o que aconteceria caso, né, vamos dizer assim, você revoltasse e aceitasse que essa perda aqui, na verdade, continua fazendo parte do seu custo de produção? Então, imagine que o seu custo por saca iria aumentar, porque você não iria considerar apenas os 57 milhões 440. Você passa a entender que o seu custo total, na verdade, é de 71 milhões e 800. Tá? Mas você não vai colher mais 1 milhão e 300 mil sacas. Você só vai colher 1 milhão e 40. Então, o seu custo por saca iria aumentar. Consegue entender isso ou não? Eu entendi que ele vai entrar na parte da despesa, né? Desse custo. Mas isso é uma forma de você, Né? resolver o exercício, tá? A outra forma é você, no momento que você faz isso aqui, ó, no momento que você reconhece o custo do produto vendido, tá? O que você poderia estar fazendo? O custo do produto vendido, você sabe que é os 57 milhões e 440, tá? Mas vamos dizer assim, que você considera essa perda aqui não como uma despesa do período, mas sim como um custo de produção. Então você teria que trazê-la junto aqui, ó. Tá? Aí na hora de vender o produto, seu custo continuaria sendo de 71 milhões e 800 mil. Mas eu repito,
a sua quantidade vendida, tá? Seria de quanto? 1.040.000. E aí, o que que acontece? O seu custo por saca, que era de 55,23, considerando 57.440.000 dividido por 1.040.000 sacas, o seu custo por saca agora, uma vez que você assume que essa perda é um custo, ele vai ser o quê? Vai ser um custo maior. Tá? E, consequentemente, o que acontece? Se o seu custo sobe, o seu lucro diminui. De todo jeito, ele vai diminuir. Tá? Seja lançando aqui na perda da cultura, assumindo como se fosse uma despesa, seja aqui no CPV, assumindo que essa perda, na verdade, volta a se tornar o quê? Volta a se tornar um custo de produção. E aí é como se você fosse identificar um custo irrecuperável e alocar esse custo irrecuperável dentro do seu custo de produção. Lembrando que você não vai vender 1.300.000, mas você vai vender 1.040.000. Tá? Agora imagine, vamos imaginar que você vai vender por R$ 125 a saca de soja. Quanto que seria a sua receita, né? Se você tivesse as 1.300.000 sacas? Sua receita seria 1.300.000 vezes 125. Sua receita seria de 1.162.500.000. Mas sua quantidade vendida possível é só essa aqui, ó. Porque os 260.000 você não vai vender mais, tá? Então o que acontece? Na verdade, a sua receita possível é 1.040.000 vezes 125. Então, na verdade, a sua receita possível é de 130 milhões. Tá? Porque 260.000 você não vai vender, você perdeu em quantidade colhida. Tá? E aí você tem que, como contador, você tem que definir se essa perda aqui vai ser uma perda identificada como despesa do período ou se vai ser um custo de produção. E aí, não sei se vocês lembram das aulas de contabilidade rural 1, tá? As perdas extraordinárias nós classificamos como despesas do período. Ou seja, se é despesa do período, ela vai na DRE. E as perdas consideradas normais, ou seja, aquelas perdas previstas em toda a colheita, digamos assim, vamos imaginar que toda vez que colhe perde 5%. Isso é considerado uma perda normal. Então, a perda normal é um custo de produção. E, consequentemente, vai ser apropriado ao custo do produto vendido. Então, se você assumir que a perda é extraordinária ou não prevista, essa perda aqui, ela é retirada do produto agrícola, alocada numa conta separada e depois apropriada na DRE. Se você assumir, né, que a perda é considerada normal, então ela vai fazer parte do custo de produção. E como é que ela volta a fazer parte do custo de produção, sendo que ela saiu aqui do estoque de produto agrícola? No momento da venda. Aí no momento da venda você retorna esse custo daqui para cá. Tá? E aí você vai ter o custo total, considerando o custo irrecuperável de 14.360.000, alocados sobre o quê? A quantidade vendida e colhida, que é 1.040.000 e não mais 1.300.000. Entenderam? Acho que deu para entender, não? Sim. Então, esse é o raciocínio, né? Você quer, como contador, você quer assumir que essa perda é uma despesa do período? Então você vai alocar ela na demonstração de resultado. Você quer
dizer que não. Eu quero dizer que não, que essa perda aqui faz parte do meu custo de produção. Ok. Então você vai, no momento que você vender o produto agrícola, você vai alocar, você vai transferir o saldo desse razonete para cá, para o custo do produto vendido. E aí você vai ter o custo total, né, considerando inclusive o custo irrecuperável. Tá? Então você vai ter o custo por saca não mais de 55,23, que era correspondente a 57.440.000 dividido por 1.040.000 sacas. Você vai ter agora o custo total de 71.800.000 dividido pelos mesmos 1.040.000. E qual que é o efeito disso? Seu custo por saca aumenta de 55,23 para 69. Beleza? Aí a escolha vai ser sua. O fato é, sua receita possível é esse caso aqui, 130 milhões, que é o preço de mercado vezes a quantidade que te restou depois que você colheu e depois que você desconsiderou as perdas. Mas enfim, o nosso exemplo aqui, o que acontece? No nosso exemplo aqui, essa perda aqui é assumida como uma despesa do período. Ou perda extraordinária, como eu coloquei aqui. Se ela é uma perda extraordinária e uma despesa do período, então eu vou alocar ela aqui na minha DRE. Tá? Isso significa que quando eu realizar a venda e obtiver o meu lucro, né, meu lucro ajustado aqui é de 54 milhões, tá? Então o que vai acontecer? Sem a perda, eu teria um lucro de 68 milhões. Com a perda, meu lucro final é esse, 54.572. Lembrando que esse lucro é um lucro futuro, ele ainda não é realizado. Por que ele ainda não é realizado? Porque eu ainda não vendi o produto agrícola. Eu só vou realizar e identificar o meu lucro realizado quando eu fizer a venda do produto agrícola. E isso é no futuro. Então, fazendo esse raciocínio aqui, né, vamos calcular agora o valor justo. O que é o valor justo? Lembra o que é o valor justo? Valor justo é o quê? É o valor da saca de mercado. É o preço de mercado Da saca de soja. menos o quê? Menos o quê? Agora não pegou, hein? Menos o custo, é. Menos o custo, não é isso? Seja ele total ou por saca. Então eu posso ter duas interpretações. Ó. Eu posso ter o valor justo unitário, que é esse que você falou aí, preço de mercado da saca, menos o custo por saca. Beleza? Ou eu posso ter o valor justo total, que é o quê? Receita estimada menos o quê? O custo total, né? Custo total do quê? Do produto agrícola. Ok? Deixa eu só aceitar o pessoal ali. Então, vamos fazer os dois raciocínios. Primeiro, eu tenho que saber o preço de mercado da saca, que é R$ 125. E saber também o meu custo por saca, que é esse aqui, ó, 57 milhões, descontadas as perdas, dividido pela saca já descontada as 260 mil sacas perdidas. Então, meu custo por saca é de 55,23. Certo? Então, qual que é o meu valor justo unitário? É R$ 125 menos quem? 55,23. Então, o meu valor justo unitário é 69,77. Tá? Então, qual que vai ser o meu produto agrícola valor justo?
Eu posso fazer assim, 69,77 vezes a quantidade de saca em estoque? Posso, né? Pode, tranquilo. Ou posso fazer de outro jeito. Posso pegar lá a receita estimada, tá? Qual que seria essa receita estimada? Igual a 1.040.000 vezes 125, que é os 130 milhões, menos quem? Menos quem? Menos 57.440. Entenderam isso? Isso assumindo que a minha despesa, que a minha perda aqui é uma despesa do período. Mas e se não fosse? Vamos assumir que, segundo o questionamento do colega de vocês, vamos assumir que o meu custo total leva em consideração o quê? O custo irrecuperável de 14.360.000. Qual é o efeito disso sobre o quê? O produto agrícola? Produto agrícola valor justo seria o quê? Seria menor. Quer ver, ó? Seria o valor que está no DRE lá, ué, 40 e poucos milhões lá. Aonde? Não seria ali, se você colocasse o valor... Vamos ver aqui primeiro? Seria mais ou menos assim, ó. Pegar lá, receita estimada, menos o quê? Menos os 71.800.000. Então, meu valor justo seria menor, tá? Consequentemente, essa perda aqui não iria aparecer aqui, tá? Seria, então, 55.290.000. Entenderam a diferença de você assumir um custo irrecuperável no custo de produção ou colocar ele como uma despesa do período? Tem uma diferença, tá? E é justamente essa. Mas vamos aos fatos, né? A nossa despesa aqui, a nossa perda aqui é uma despesa do período. Então, o nosso produto agrícola valor justo é o estimado menos o produto agrícola descontados as perdas. Tá? Ou seja, 125 menos 55,23. Então, debito aqui produto agrícola valor justo, credito aonde? Credito aqui, ó, superveniência ativa, que é uma conta o quê? Que é uma conta da demonstração de resultado. Tá? Superveniência ativa significa um ganho do ativo. Então, essa superveniência aqui é um reconhecimento do lucro econômico. Então, é ela que vai encabeçar a minha demonstração de resultado. Eu vou lançar ela aqui, ó. Tá? Assim como a perda da cultura, eu vou lançar aqui, ó, como despesa do período. Mas eu tenho que calcular mais um item. Toda vez que eu reconheço o valor justo, eu tenho que calcular o quê? A despesa, a provisão de despesa, não é isso? Seria o fundo rural? Seria fundo rural, seria FETAB, por exemplo. Mas eu tenho que provisionar essa despesa. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Então, eu tenho que calcular a despesa de distribuição. E como é que eu calculo? Nesse exercício, eu vou pegar lá o valor da superveniência e multiplicar por 5%. Tá? E aí eu debito a despesa de distribuição, que é a despesa de comercialização, né? E credito o quê? Credito a conta redutora do ativo circulante, provisão de despesa de distribuição. Então, lá no ativo vai aparecer assim, ó. Essa conta aqui, redutora, vai aparecer assim, ó. E essa conta aqui de despesa vai aparecer aonde? Na demonstração de resultado. Evidenciando o quê? Mostrando o quê?
que quando eu faço o reconhecimento do lucro, eu já desconto a despesa de distribuição. Então, meu lucro não é de 72.560.000, se eu fosse vender hoje a minha produção, mas é 72.560.000 menos o quê? Menos a despesa de distribuição e menos as perdas da cultura. Tá? Então, feito isso, eu já posso estruturar a minha DRE. Lanço lá a superveniência, então vem aqui nessa conta de resultado, né? Pego o saldo dela e lanço lá na DRE. Tá? Depois, vou lá na conta de despesa de distribuição, pego o saldo, lanço ele negativo aqui na minha demonstração de resultado. A contrapartida, que é uma conta do ativo, eu venho aqui também, é uma conta redutora, né? Do ativo circulante. Tá? E o meu ajuste a valor justo, ou seja, o meu lucro ajustado, ou lucro econômico, é de 54 milhões. E sobre esse valor, eu vou calcular o IR diferido e o CSL diferido. Tá? Fazendo 15% sobre esse ajuste a valor justo e 9% sobre esses 54 milhões. Então, aqui eu faço a provisão e a contrapartida eu lanço lá no passivo circulante. Tá? Então, eu abro, tá, uma conta denominada despesa provisionada de IR diferido, tá? Que é esse valor aqui, e credito passivo circulante e IR diferido. Da mesma forma, faço uma conta de despesa provisionada de contribuição social diferida, que é o que eu encontrei aqui, né? E a contrapartida é justamente o quê? Passivo circulante, CSL diferido. Tá? Então está aqui o diferido, os dois diferidos, certo? E aqui as duas despesas. Despesa, débito, passivo, crédito. Feito isso, o exercício meio que se encerra, né? Por meio do encontro do lucro econômico, porém não realizado. Por que é chamado de não realizado? Porque você ainda não fez a venda. Então, esse lucro econômico não realizado, eu coloco aqui, ó, no PL, como lucro a realizar. Tá? Lembrando que essa DRE aqui não é uma DRE fiscal, ela é uma DRE para fins de reconhecimento do ganho econômico. Ela não tem efeito fiscal, tá? Tanto é que não tem efeito fiscal que você está provisionando de forma diferida, para recolher somente quando você vendeu o ativo. Bom, de qualquer forma, nós vamos preencher aqui o balanço patrimonial, considerando o quê? Considerando o saldo de banco, menos a soma dos gastos, né? Então, 4.500.000. Tá? Coloco lá também o produto agrícola custo, que é os 57.440.000. Produto agrícola valor justo, 72.560.000. A provisão de despesa de distribuição, que eu tirei daqui, desse razonete. O tratores, né? Ativo não circulante imobilizado, tratores. A redutora da depreciação acumulada dos tratores. Colheitadeiras, ativo não circulante imobilizado. E a depreciação das colheitadeiras.
também redutor. Tá? Do lado aqui do passivo, eu vou colocar lá o arrendamento a pagar de 12 milhões. Tá? Ok? Fornecedores de sementes e fertilizantes, que eu vou somar aqui os dois. Tá? Que é esse com esse. Okay? O IR diferido, que eu tirei daqui, né? Ou daqui da conta de baixo, como vocês preferirem. E o capital, de 33 milhões. E aí eu tenho o saldo final do meu balanço patrimonial de reconhecimento, tanto do valor justo ocasionado, né, pela identificação do preço de mercado, quanto do reconhecimento da perda. E aí, mais uma vez, eu faço a questão de frisar para vocês, né? Se você quiser considerar a perda como um custo de produção, como eu fiz aqui, né, o que vai acontecer com o seu produto agrícola valor justo? Ele vai ser um valor menor. E aí essa perda, ao invés dela aparecer, né, aqui, como uma despesa do período, ela vai estar representada por uma superveniência reduzida, ou superveniência ativa reduzida, ou seja, um lucro menor. Representando, mais uma vez, o quê? Que, na verdade, em função da perda, e por assumir a perda como se fosse um custo de produção, o seu lucro vai ser menor. Tá? Então, essa seria a primeira parte do exercício, o reconhecimento do valor justo.